Estamos de volta ao vivo aqui em Oeste Sem Filtro. Agora a gente recebe o advogado André Marcília. A gente segue tratando aí do tema. Muito boa noite, doutor Marcília. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paulo, a todos da bancada. É um prazer. Doutor Marcília, bem objetivamente aqui, qual é a validade jurídica de uma intimação realizada por rede social, como foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a Elon Musk, e, se me permite só emendar, qual seria o procedimento jurídico indicado nesses casos para uma pessoa que não mora no Brasil? Olha, na teoria, segundo as regras, legislações brasileiras, a validade é nenhuma, zero, é completamente nula. Agora, na prática, a gente sabe que eles vão entender que isso é válido. E quando uma ordem decorrente de uma intimação nula é dada, aquela ordem é ilegal. E isso na teoria, mas na prática, essa ordem provavelmente virá se permanecer do jeito que estamos hoje e vai ser entendida como legal. Mas a intimação é nula, segundo as nossas legislações. Por quê? Porque a intimação é para que haja a nomeação de um representante no Brasil. Essa é o que a gente chama de obrigação de fazer. A empresa é obrigada a fazer algo. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica. Tem súmula 410 do STJ, por exemplo, menciona isso, que é nula completamente a intimação que não seja pessoal nos casos em que há a obrigação de fazer. O que significa ser pessoal? Entregue em mãos. A pessoa precisa receber diretamente. Então, por redes sociais, é totalmente irregular. E não só por redes sociais, mas se fosse de qualquer outra forma que não fosse entregue em mãos. O procedimento correto, portanto, deveria ser, pelos tratados que nós temos internacionais, uma carta rogatória que sairia do Brasil, iria para os Estados Unidos, e de lá as autoridades fariam com que essa carta chegasse ao representante legal da empresa, a quem responde juridicamente pela empresa. O problema é que essa intimação, além de nula na forma, ela também é nula no conteúdo. Há um erro de conteúdo, porque o Musk não é, ao que tudo indica, o representante legal da empresa. Ele não responde pela empresa, ele não é o CEO. Quem deveria, portanto, receber o destinatário dessa intimação não é ele. Isso também está irregular na intimação. Então ela é nula na forma, ela é nula no conteúdo, e toda e qualquer ordem decorrente dela é e deve ser considerada ilegal. Doutor Marcília, deixa eu abrir aqui para as perguntas. Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor Marcília. Um prazer tê-lo novamente aqui. É tanta coisa absurda e ilegal que até um leigo como eu percebe a distância, mas eu queria perguntar sobre essa multa e depois o confisco de recursos da Starlink. Eu não sei quem é o beneficiário da multa aplicada, se é a União, se deveria haver uma execução fiscal antes, alguma coisa assim. A pergunta é direta. O senhor já viu, tem algum precedente de alguma coisa parecida com isso na história do Brasil? Não, dessa forma nunca vi. É claro que quando uma empresa, por exemplo, é considerada insolvente, você pode buscar a configuração de grupo com outras empresas que sejam relacionadas àquela pelos sócios, ou seja, os mesmos sócios existem para empresas diferentes. Então, a configuração de grupo, é possível que a multa ou uma dívida, enfim, seja solidária às outras empresas. Mas você tem um monte de procedimentos necessários para que isso ocorra. Você precisa primeiro, esse grupo tem de ser comprovado, isso precisa passar por uma perícia, a perícia pode ter de ser contestada, e etc, etc. Ou você despersonaliza uma pessoa para atingir os sócios, mas, de novo, é outro procedimento à parte que tem que ser feito por perícia, documentos, etc, contraditório. Parece que tudo isso foi feito de uma vez só e numa canetada. E nesse caso, é incrível, porque nós não só passamos então a atingir a liberdade de expressão, como também a liberdade econômica, a livre iniciativa. Olha o perigo que nós estamos gerando com essa decisão. Quer dizer, se a partir de amanhã, numa canetada, pudesse passar a cobrar a dívida de uma empresa por outra, em que o sócio, em que a pessoa, outra empresa de que há o mesmo sócio, ninguém mais vai investir no Brasil. Nenhum sócio estrangeiro vai querer se
vincular a uma empresa brasileira, a um sócio brasileiro. Quem vai colocar dinheiro aqui, se ele puder ter a sua empresa lá fora, vinculada à dívida da empresa brasileira, assim, numa canetada. Então nós ferimos, inclusive, passamos da liberdade de expressão a ferir também agora a liberdade econômica e a livre iniciativa. É uma escalada sem fim contra as liberdades. Silvio. Doutor André, boa noite, bom revê-lo. Muita gente tem comentado nas redes sociais sobre o uso de VPN, que é até já bem difundido, né? Seria uma forma de você continuar utilizando a rede X diante de um bloqueio no Brasil, afinal de contas é como se você estivesse conectado a uma internet lá fora. Fazendo aqui uma forma... Porém, há dúvida se isso seria passível de punição por parte do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvi-lo sobre isso. Perfeito. E se me permite, Silvio, até complementando a questão do Constantino, que é interessante, porque mesmo tudo errado nessa questão do grupo econômico, ainda assim essa punição é pior do que a suspensão do serviço, porque se você pode bloquear recursos, em tese você está punindo apenas o Musk. Quando você bloqueia os serviços, você pune 22 milhões de pessoas. Todos os usuários estão sendo punidos de uma vez só. Então é óbvio que essa medida é desproporcional, é censória, é muito mais gravosa. Se o Moraes entende que seria possível bloquear o recurso, então ele deveria bloquear o recurso e não o serviço. Quer dizer, essa decisão de hoje, ela é inclusive contraditória com a de ontem. Se é possível seguir o caminho do bloqueio do recurso, por mais que isso seja questionável, isso ainda é menos gravoso do que bloquear o serviço. Quer dizer, nem nisso há uma coerência. Agora, sobre a questão do VPN, não é possível proibir VPN. Já houve tentativa de proibição antes, quando o Telegram estava sendo questionado e também sofreu ameaça de ser suspenso no Brasil. Houve uma ordem de que quem usasse o VPN poderia ser punido em R$100 mil, uma coisa do gênero. Mas é óbvio que aquela ordem não vincula o X, né? Então temos um precedente, vamos dizer assim. Mas nada hoje impede ninguém, se cair agora o X, ninguém está impedido de usar o VPN. E nem pode. É completamente ilegal uma ordem dessa, porque você está punindo o usuário. Não dá para punir o usuário pelo ilícito, suposto ilícito da plataforma. O que nós, usuários, temos a ver com a discussão que está em trâmite no STF entre Musk e Moraes? Nada. Nós, usuários, temos, portanto, o direito de usar o que quisermos, inclusive o VPN. E depois, ainda que essa ordem seja dada também para o X, além de ilegal, ela é impraticável. Não tem como ter tecnologia suficiente para você fiscalizar, e seria uma completa aberração a gente imaginar que os nossos tribunais passarão agora a fiscalizar 22 milhões de usuários no país inteiro, se eles quem que está usando ou não VPN. Quer dizer, seria o fim do mundo completamente. A gente abriria mão por completo de tratarmos de justiça, tratarmos de questões jurídicas dentro das nossas Supremas Cortes, e elas passariam a ser uma polícia do usuário de rede. A gente está conversando com o advogado André Marcília. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Marcília, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer conversar com você. Eu estou perplexo, como todos aqui, com essas decisões aí do Moraes, mas eu continuo intrigado com outra atitude dele, outra façanha dele. É possível alguém, um juiz, um ministro, investigar o vazamento de notícias sobre crimes que ele praticou e, ao investigar, isso aí ele se cinge ao vazamento. Ele não dá explicações nenhuma. Como é que se pode contestar esse tipo de comportamento? Pois é. Completamente... Vazaram medidas que foram adotadas por ordem dele. O crime não é muito mais grave que o vazamento, é o que se fez. É isso. É isso, Augusto. Pois é, no Brasil a gente sempre tem uma narrativa
alternativa ao objeto que importa, né? Me parece que é isso. Quer dizer, a gente tem uma denúncia sobre mensagens que demonstram ou evidenciam irregularidades acontecidas dentro do gabinete do ministro, e ao invés da gente investigar as mensagens, a gente investiga quem levou as mensagens a público. Quer dizer, o problema para as nossas autoridades não é que essas mensagens pouco republicanas foram trocadas, e sim que isso chegou a nós. Quer dizer, é uma completa inversão de valores. E aí as autoridades começam a discutir se não é o caso de fazer um WhatsApp do governo, um WhatsApp alternativo. Quer dizer, as discussões todas giram em torno de por que alguém fez isso chegar a nós. Vamos atrás de quem traiu o ministro, vamos atrás de quem é a fonte, vamos tentar estancar para que novas notícias ou novos vazamentos não ocorram. Quer dizer, vira-se o jogo por completo. E não só, o objeto não faz nenhum sentido, porque investigar um vazamento, você precisa ter algum indício de que esse vazamento foi ilícito. Quer dizer, veja só, se a gente teve esse vazamento feito pelo assessor, né, o Talhaferro, como inclusive mostra bem a entrevista que ele deu a vocês na Oeste, se esse vazamento fosse feito pelo Talhaferro, ok, haveria aqui um crime de violação de sigilo funcional. Agora, a gente está instaurando um inquérito para investigar um crime de sigilo funcional, e ainda assim ele foi lá, disse que não foi ele, e foi ouvido como testemunha. Quer dizer, mas ele foi ouvido como testemunha de qual crime? Então, se não, a questão que está sendo investigada não é a possível violação de sigilo funcional dele, porque ele, como funcionário público, não poderia revelar segredos do Estado e etc. Mas se não é isso que está sendo investigado, porque ele foi ouvido como testemunha, então o que está sendo investigado? Qual é o objeto dessa investigação? Ele é testemunha de quê? De quem? Qual é o crime? Quem é o investigado? Não há clareza nenhuma sobre isso. E eu imagino que nem ele tenha essa clareza, como ocorre naturalmente nesses inquéritos todos sigilosos que desde 2019 nós temos no Brasil. Então, não apenas nós temos um objeto deturpado, completamente corrompido dessas investigações, porque devia estar investigando as mensagens e não quem vazou, como ainda assim, quem vazou é uma investigação que não faz nenhum sentido, porque não se tem indício nem de crime e nem de quem o cometeu. Então, é uma pesca probatória completa para se tentar chegar na fonte de quem está levando essas informações à imprensa. E isso viola sigilo de fonte, viola a Constituição de todos os tipos, inclusive, como você menciona, por estar à frente o próprio ministro Moraes. E isso, para mim, fica claro, até foi feito um recurso, esse recurso foi apreciado pelo ministro Barroso, e Barroso manteve o Moraes à frente. E isso fica claro que o nosso Supremo Tribunal não vai recuar. Por que ele não vai recuar? Porque eles criaram uma jurisprudência de exceção no Brasil. É a competência intergaláctica, decisões monocráticas como regra, censura como regra e liberdade de expressão como exceção. Então essa jurisprudência ou essa jurisimprudência que foi criada no Brasil nesses últimos anos, agora precisa ser justificada pela corte, senão eles assumem que erraram durante esses anos todos. E isso eles não vão fazer. Então a gente vai ter um problema sempre com recursos, porque eles não podem recuar juridicamente se não assumem o erro que cometeram esses anos todos. Já são mais de 120 mil telas simultâneas acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro. Continue dando o seu like, a sua curtida. Sua pergunta, Piotr. Tomarcília, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Esse desvio de compreensão do que parecia pacificado no entendimento da lei brasileira parece que chegou também nas redações em boa parte dos juristas. Por quê? A questão do Elon Musk ter retirado o representante aqui do X no Brasil é porque ele sabia que seria preso, e se fosse preso seria por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que iria parar num desses inquéritos sigilosos em que os advogados reclamam que tem dificuldade de acessar, ou seja, constrange o próprio trabalho do advogado, com o silêncio da OAB. E que qualquer apresentação de recurso também leva décadas para o ministro, eu estou aqui obviamente usando só uma hipérbole, para responder. Em alguns casos não responde. No caso, por exemplo, até, vou citar um caso mais grave, naquele caso do 8 de janeiro, o Clériston da Cunha, a PGR tinha se manifestado pela soltura, o ministro nem julgou
o Clezão morreu na cadeia. Agora, com relação à questão, e sobretudo, da liberdade que se tem na rede social X, em que jornalistas estão defendendo a censura, porque tem lá uma rede tóxica, isso não é opinião. Mas a Constituição escreve que você pode dizer o que você quiser, mas você também tem crime contra a honra, e você responde pelo crime contra a honra. Agora, eu não posso prever que alguém vai ter o crime lá na frente, e aí censuro previamente. O que mudou para essa gente deixar de entender a coisa mais simples e que até outro dia era compreendido dessa maneira? Pois é, Piotr, essa é a pergunta que a gente se faz, né, do ponto de vista até moral. Por que tem gente que apoia a censura? Ou como é possível ter gente que apoia a censura, independente do que aconteça? Aqui é uma eventual, uma reflexão minha, né? Eu acredito que censura seja muito mais, que a defesa da liberdade de expressão seja muito mais, fale muito mais sobre o outro, é muito mais uma defesa do outro do que uma defesa da gente. Quando a gente defende liberdade de expressão, a gente não está pensando apenas em nós, a gente não pode ser egoísta. Quem é egoísta não defende liberdade de expressão. Quem pensa apenas em si, quem pensa apenas nos seus próprios interesses, apenas nas suas próprias oportunidades, não defende liberdade de expressão. Pode parecer, às vezes, que defende, porque defende a sua liberdade de expressão e condena a sua censura, quando ele é vítima da censura. Mas a defesa real da liberdade de expressão é a defesa do outro, é quando acontece aquele que nos incomoda, que nos traz repugnância, que nos deixa constrangido com o que diz ou pensa. Quando a gente é capaz de defender aí sim a gente faz uma defesa real da liberdade de expressão. E eu acredito que as pessoas que compactuem com censura, elas sempre olham para si próprias e apenas para elas. Elas olham para a sua situação, para a sua comodidade, para o seu conforto e pouco importa os outros. Na verdade, eu acho que quando você compactua com censura, você age de forma egoísta. E isso é impensável. O grande defensor da liberdade de expressão, para mim, é aquele que é egoísta com a Constituição. Ele defende apenas aqueles valores. Infelizmente, no Brasil, tanto jornalistas, uma parte dos jornalistas, obviamente, quanto advogados, e uma grande parte dos advogados, ou das entidades que os representam, compactuam com a censura porque só enxergam os seus próprios interesses e muitas vezes estão colados no poder, fazem parte do status quo, fazem parte do establishment que se criou no país, eles não se diferenciam daquilo que deveria ser o objeto da sua crítica. E aí, infelizmente, a gente tem essas incoerências. Pessoas que vivem da liberdade de expressão, como jornalistas, advogados e políticos até mesmo, sendo favoráveis à censura. Não importa se a rede é tóxica, não importa se há agressividade, a liberdade de expressão não é sua, a liberdade de expressão do outro pode te soar tóxica, e ainda assim você tem de defendê-la, porque é a liberdade de todos que precisa ser defendida, mas as pessoas não enxergam assim. O egoísmo faz com que elas só enxerguem a si próprias os seus interesses, e aí, quando está censurando a mim, eu saio e grito, quando está censurando o outro, eu pouco me importo. Augusto, quer fazer mais uma pergunta, a última? Não, muito obrigado. Eu queria saber se o doutor Marcílio consegue explicação para isso. Num voto proferido em 2018, vejam o que disse o ministro Alexandre de Moraes, um trechinho. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos, moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos. É no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam. O que terá acontecido na cabeça do Alexandre de Moraes, Marcília? Pois é, Augusto, parece hoje uma obra literária isso, né? O Pequeno Príncipe, alguma coisa assim, daquilo que a gente mostra para as crianças, né?
A gente não consegue mais acreditar que isso houve uma sinceridade, enfim, de fato isso foi levado a público formalmente. E isso também tem a ver com o que eu estava falando, acredito eu, Augusto, porque no momento em que os juízes também não são egoístas apenas com a Constituição, mas constituem ou se compõem de acordo com seus interesses, a gente também tem essas incoerências completas ou essas mudanças totais de posicionamento. Um juiz que muda muito de posicionamento, ou ele tem dificuldade de compreender as coisas, ou ele está menos preocupado com a técnica e mais com o efeito da sua decisão, com para quem que a decisão é dada, de onde que ela vem, etc. Isso é incabível. Um juiz, ele não pode fazer isso. Nem um juiz e nem ninguém, mas um juiz, sobretudo. Eu creio que a gente precisa perceber que o Supremo, de alguma forma, ele está agora enredado ou está comprometido com tudo o que criou de exceção. Realmente, nós temos uma jurisprudência de exceção desde 2019 no país. Quando, em abril de 2019, iniciaram-se os inquéritos, o 4781, que hoje são mais de 9 inquéritos, com diversas centenas de petições anexas a esses inquéritos, aquilo tudo foi feito de uma maneira irregular que hoje precisa ser justificada. Não tem como os ministros levarem em consideração o que faziam antes. E para justificarem isso, eles vão mantendo a exceção e tocando a bola para frente. Nós todos temos de denunciar, temos de expor, temos de mostrar como uma forma, creio eu, de buscar a retomada dos valores constitucionais. A gente não pode mais, infelizmente, acreditar que o Supremo Tribunal Federal ele vai dar a resposta prudente, que é o que se espera de um juiz, a resposta com prudência, daí a jurisprudência. Talvez a prudência seja algo que nós precisemos novamente ensinar aos juízes a passar a ter. Doutor Marcília, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, um grande abraço.